Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Diálogo Municipal. O Partido Republicano da Ordem Social, o PROS de Planaltina, tem esse espaço para dialogar com a comunidade, recebendo lideranças políticas, para que a gente possa, juntos, encontrar caminhos para solucionar os problemas do nosso município. Nesse programa de hoje, a gente recebe aqui com muita alegria João Luiz Alves de Oliveira Júnior, simplesmente Juninho. Ex-vereador, candidato a deputado, a prefeito, uma larga experiência política que vem dialogar conosco a respeito de Planaltina, mas primeiramente Planaltina também, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, quer conhecer um pouco do Juninho. Quem é Juninho? Olá, Lázaro, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês, participando desse diálogo, um diálogo por Planaltina. Então, o Juninho, nasci em Planaltina, como as pessoas tradicionais já conhecem, nasci no Hospital Dr. Wilson, Hospital Nossa Senhora da Abadia, e fui um tempo, estudei em Planaltina DF, estudei aqui em Planaltina, me formei em Direito pela Unip, em Brasília, e logo em seguida já enveredei pelos caminhos da política. Fui eleito vereador aos 22 anos, e aí fui secretário de Finanças, fui presidente da Câmara, candidato a deputado estadual, candidato a prefeito, eleito o vereador mais votado na minha segunda eleição e me auto-intitulo político. Eu costumo notar que muito dos políticos que existem no Brasil têm vergonha de falar eu sou político, mas eu acredito que em todas as profissões existem bons profissionais e más profissionais. E, no meu caso, eu falo, quando alguém me pergunta, Juninho, o que você tem prazer em fazer? Eu tenho prazer em fazer política, em praticar políticas públicas, em levar o bem para a sociedade, em estar próximo das pessoas, em sentir o calor humano, em comunicar com as pessoas, entender, compreender os problemas, para que a gente tente encontrar soluções. Você disse algo interessante, eu já falei isso em outro momento aqui nesse diálogo, só existe duas formas para você fazer o bem para o coletivo. Ou você fica milionário, ou você tem uma atividade cultural, esportiva, que te dá fortuna, que você vai distribuir para o coletivo, fazer caridade. Ou através da política, com as políticas públicas que chegam de encontro à sociedade como um todo, né, Juninho? E você fala dessa característica de poder se orgulhar de ser político. O momento diferente, né? Nós vivemos um ano diferente, um ano atípico, passamos por uma situação muito difícil de pandemia, pela primeira vez na história da República, ou melhor, na história da democracia, o calendário eleitoral é mudado de data. A eleição seria 4 de outubro, agora é 15 de novembro. E você, enveredando pela política, apesar de muito novo ainda, mas tem uma história na política, de que forma você está visualizando isso? De que forma você acredita que o eleitor, que a sociedade como um todo, vai estar participando desse processo democrático? O processo eleitoral que nós estamos vivendo, nesse ano de 2020, é um processo totalmente atípico de qualquer outro ano. Então, hoje nós notamos a força que a rede social está tendo no processo político, só que jamais poderemos esquecer, Lázaro, da força que tem a tradição, que tem esses eleitores que têm uma idade um pouco mais avançada que a nossa, e poucos deles têm rede social. Então, hoje a maior preocupação em meio a essa pandemia, como que nós vamos nos comunicar com esse eleitorado de uma certa idade, com esse eleitorado que tem alguns agravantes com relação ao Covid. E assim, nós políticos, nós temos que levar as nossas ideias e nós temos que procurar uma maneira de aproximarmos dessas pessoas sem causar danos. Então, assim, eu digo que é uma eleição diferente, uma eleição complexa, mas que pela democracia, que o nosso país, e nós temos que agradecer a Deus todos os dias, que a democracia é uma coisa maravilhosa, porém, às vezes, nós eleitores, que eu também sou um eleitor, que conseguimos estragar da maneira que votamos. Tá certo, Juninho. Agora vamos falar um pouco
trazer para essa discussão de momento, né? Você militou, candidato a vereador, tinha um grupo político, tinha um líder político, né? Notório isso na política, você vai sempre pelas mãos de alguém, ainda mais você muito novo, 22 anos, e agora de repente você tomou uma alternativa diferente, você veio para um partido já consolidado, que tem uma estrutura no município, que tem uma história no Brasil, fazer parte de empunhar essa bandeira. De que forma chegou essa decisão, que sentimento que você tem em relação a esse momento que você vive agora no Partido Republicano da Ordem Social? Lázaro, minha família está na política em Planaltina desde os anos 70. Então, meu tio Leni foi prefeito no município, meu tio Dias foi vereador por 2 vezes, meu pai foi vereador nesse município, e nós nunca deixamos de lado e nunca deixamos de estar em meio à política. A primeira vez que eu fui eleito com o Zé Neto, auto-intitulo um grande líder político que teve nesse município, hoje já não está mais em nosso meio. Outro grande político que teve em nosso município é o saudoso doutor Disseu, também não está mais aqui no nosso meio, e nota-se que Planaltina andou perdendo as grandes lideranças. Hoje eu tenho o PROS como o remédio para a Planaltina. Quando eu fui filiar, houve muitas críticas, mas eu ouvi muitas críticas de adversários que não queria o bem comum, que a gente volta naquela conversa inicial. Eu ouvia críticas de adversário que queria o bem próprio e queria o quê? Prejudicar, denegrir a imagem de um partido que é a nível nacional e hoje está preocupado com o município de Planaltina, Goiás, e quer fazer com que o município de Planaltina seja o espelho para todo o Brasil. Ou seja, olha a oportunidade que Planaltina está tendo hoje. Nós temos um partido, um presidente, uma prefeita que tem acesso ao Congresso Nacional, que tem acesso a todos os senadores, que tem acesso a todos os ministros, independente do governo que lá esteja. E eu vejo alguns políticos criticarem essa posição. Então, assim, o fato do Juninho ter filiado ao PROS é por acreditar que o grupo que está lá hoje, as pessoas que compõem aquele partido, são as pessoas que podem mudar a cara da nossa cidade, como vem mudando. Planaltina nunca teve nunca deu um salto tão grande como nós demos em 4 meses. São apenas 4 meses de mandato e Planaltina está aí hoje, coisas nunca vistas. Quem duvidar é só caminhar no comércio, perguntar aos comerciantes, perguntar à própria população. Hoje a realidade do nosso município é outra. Juninho, você já foi do Legislativo, presidente da Câmara, presidente de um poder, né? E a gente tem que entender os papéis dos poderes, né? Planaltina viveu momentos tortuosos de 2018 até esse momento, né? Mudanças enormes de comando no Executivo por decisões judiciais, até chegar a esse momento, essa última mudança, reforma de sentenças de várias maneiras. E agora, nesse mês de março, tivemos a oportunidade de ter uma prefeita no comando do município. E você já começou a dizer sobre isso, mas eu queria que você pudesse ilustrar melhor. São aí poucos meses, né? Vamos assim arredondar os meses, vamos inteirar 6, né? Mas são poucos meses de uma mulher no comando do município, mas que tem por trás uma força política muito forte. Apesar da gente ainda ter a participação do judiciário quase que sempre no Executivo. Lázaro, nosso município ele foi um município muito sacrificado nesses últimos 8 anos. Eu não estou aqui para criticar A ou B, mas acredito que nenhum dos prefeitos que aí passaram conseguiram concluir o seu mandato. E quando nós falamos em concluir, nós estamos falando de credibilidade de gestão. Ou seja, você é um fornecedor e eu tenho a matéria-prima para Planaltina, Goiás, só que eu não vou te fornecer, porque eu não sei se amanhã você acorda prefeito. Então, isso é um grande retrocesso para o nosso município. E Planaltina vem passando isso dias e dias, meses a meses. Hoje é notório para toda a população o que a atual prefeita, pastora Cida, vem passando com relação a tudo isso.
A oposição prega para todo mundo que amanhã a pastora Cida não é mais prefeita. A oposição vem, propaga mentira para todos os lados, que o presidente nacional do partido perdeu a presidência do partido. Para quê? Para tentar denegrir, para tentar desestabilizar uma gestão, até mesmo junto ao legislativo. E o que a oposição faz? Pegam vereadores inteligentes, experientes, e ainda conseguem usá-los para propagar a mentira e denegrir e atrapalhar o desenvolvimento, o crescimento do nosso município. Então isso, para mim, como cidadão, como eleitor, como político, como gestor, é inadmissível. A primeira coisa que nós temos que pensar: eu quero o melhor para a minha cidade. É a cidade onde eu moro, é a cidade onde a minha filha mora, é a cidade onde a minha família está. A primeira pergunta que eu faço é: se você tem compromisso com Planaltina, se enraize em Planaltina, crie suas raízes aqui. Então, não tem como eu falar que quero gerir, quero estar no município e não ter coragem mesmo de comprar uma casa no município de Planaltina, Goiás, não ter coragem de comprar um lote. Por que eu quero ser gestor de um município, mas eu não acredito no município para comprar um imóvel sequer, para mim, para minha família residir? E Planaltina já passou por isso em outro momento. E o preço que nós pagamos foi altíssimo. Então, semana passada eu gravei um vídeo nesse sentido. Olha, estamos próximo de uma eleição, dia 15 de novembro, Planaltina não pode errar. Então, quando eu falo não pode errar, é analisar. Eu não estou pedindo voto, eu não estou pedindo para votar no PROS, não, no 90, na pastora Cida. Eu estou pedindo que paramos e analisamos friamente qual a melhor opção para o município. Votar sem paixão. Nós não podemos votar com paixão. Nós temos que votar na realidade, nós temos que ter sensibilidade de procurar a melhor opção. Não é para mim, não é para você, é para Planaltina, é o bem comum, e a gente tem que frisar muito essa situação. E a gente observa, você falar desde o começo, a gente vai sempre voltar nisso, que você é um político e não tem como administrar uma cidade, um estado ou um país se não tiver força política, musculatura política. O presidente da República está aí negociando com o Centrão para poder fazer as coisas andar, para poder fazer as coisas avançar, as reformas. A mesma coisa Planaltina. Planaltina, você como vereador, você já secretário até de finanças, sabe das dificuldades financeiras que o município enfrenta, a dificuldade de ter o nome limpo. E a forma disso acontecer é com força política. Planaltina não pode mais se dar ao luxo de ter alguém no comando executivo só por ter. Tem que analisar todos os fatores que estão à sua volta. E Planaltina precisa dessas soluções. Não é isso, Júlio? Planaltina é um município que, não diferente dos demais municípios, principalmente os municípios da região metropolitana, nós vivemos com uma receita sacrificada, um município que vivemos praticamente do ISSQN, dos IPTU e dos alvarás. Nós não temos indústrias e, portanto, não temos como buscar as emendas do governo federal em determinadas áreas, porque nós também não temos a CND, e não é um problema adquirido do momento, é um problema que se arrasta de 20 anos, e hoje a Previdência, por alto aqui, eu vou citar, mas acredito que tem um saldo devedor de mais de 100 milhões. E a primeira maneira é solucionar. Hoje, não tem como depositar a confiança e entregar o nosso município nas mãos, Lázaro, de quem não conhece um legislativo, de quem não conhece o município. Quando eu falo conhecer, é conhecer de ponta a ponta, é saber como é que funciona o transporte escolar lá do Jaó, que é uma situação complexa, é saber qual a dificuldade de uma escola lá no fundão, porque nós estamos, encontrar a realidade, como foi encontrado quando nós buscamos uma UPA no Paquetá. Era o sonho, o anseio da população do Paquetá, que hoje é 30% da população de Planaltina, e todos sonhavam com a inauguração da UPA. Graças a Deus, chegamos e conseguimos concluir, e está lá, e hoje a população do Paquetá faz isso, e agradece todos os dias. Por que nós conseguimos inaugurar a UPA e as outras gestões não conseguiram inaugurar?
porque o atual presidente do partido conseguiu marcar 2 reuniões com o ministro da Saúde. Então, é através disso. Essas são as provas que nós precisamos. Agora, arriscar em quem não tem experiência administrativa, em quem não conhece a realidade econômica, em quem não sabe como transitar dentro de uma Câmara Municipal, é um suicídio de 4 anos e um retrocesso. Então, são critérios de gestão, conhecimento administrativo, conhecimento dentro do legislativo e ter o mínimo de noções das leis que regem o nosso município. Lei orgânica, regimento interno, LDO, para que a gente possa tentar colocar o município ou continuar o desenvolvimento do nosso município. E você colocou aí e deixou bem claro o nível de conhecimento que você tem. Filho da cidade, circulou por ela por todos os cantos, conhece realmente a história. E a gente vê uma administração que não tem, às vezes as pessoas olham, só está fazendo asfalto. Asfalto era o primeiro item. Quando a gente começou aqui a falar dessa administração, em março, só se falava buraco, 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 buraco. Agora não fala mais de buraco, né? A oposição agora costuma ficar procurando outras coisas e está difícil deles encontrar. Porque ainda tem buraco? Tem. Mas a situação já tomou outro rumo. Mas essa administração tem ido em todas as frentes, atuando na agricultura, atuando no social, na saúde, foi inovadora, apesar de decisões judiciais que, se for analisar bem, a sociedade não concorda com elas, mas essa administração, a prefeita Pastora Cida, tem atuado em todas as frentes. Não é isso, Juninho? Lázaro, eu falo que muitas das vezes eu tenho essa liberdade. Hoje eu sou um dos construtores da cidade, estou aí enganjado no programa Minha Casa Minha Vida. Nós construímos unidades habitacionais e vendemos financiadas pela Caixa. Foi um ramo melhor? Sim, mas é um ramo muito bom. E quando eu vinculei essa questão da construção civil, porque você colocou a questão do asfalto, eu vou tentar pontuar alguns itens que eu acho interessantíssimos, que o PROS vem fazendo em Planaltina. Iniciou-se a pavimentação, um asfalto nunca visto no município de Planaltina. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é todos que transitam, que andam em Planaltina, sabem que Planaltina nunca teve um asfalto de tamanha qualidade. Ponto. Hoje, todo mundo que sai das suas casas, ou de madrugada para pegar um ônibus para ir trabalhar, ou que sai para o lazer, que sai para se divertir, que sai para fazer uma caminhada, à noite, nota que as lâmpadas foram trocadas, e grande parte já por lâmpadas de LED, que geram uma economia de mais de 50% hoje no que nós pagamos para a Enel. Porque, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas é uma outra dívida que herdamos e que todo mundo vai herdando, que é com a Enel, que é mais de 300 mil de taxa de iluminação. Então, quando nós conseguirmos trocar todas as lâmpadas desse município por lâmpada de LED, nós vamos praticamente gerar esse saldo. O município vai passar a ter crédito, porque até então nós somos devedores. Nós temos a questão das reformas das escolas, eu acho interessantíssimo frisar isso. Já foram licitadas e já iniciaram a reforma de mais de 20 escolas no nosso município. E o menor orçamento que existe lá é de 87 mil. O maior é 1.300.000 para reformar as escolas. Eu te pergunto, e pergunto para a população, para vocês que vão ter acesso à nossa entrevista, qual a gestão que iniciou a reforma de 20 escolas, a reforma de um hospital, a inauguração de uma UPA, a pavimentação de um município, a troca de uma iluminação? Isso é choque de gestão, isso é coragem de fazer. Agora não tem como, aí eu pergunto, o que a oposição vai criticar? Eu vou te falar o que a oposição vai falar. O Lázaro é feio pra caramba e não vota no PROS não, que o Lázaro tá lá. Ei, não vota no PROS não, que o Juninho tá lá, não tem compromisso com ninguém não. A oposição só vai ter o físico, só nós para eles criticar, porque questão de gestão nós não vamos dar espaço, porque nós viemos para trabalhar e para trazer o desenvolvimento. E esse negócio de feio a gente faz uma plata, dá uma arrumada, não tem problema. Agora a gestão é diferente, né? Claro, e até aqui tem Photoshop, não resolve não. Boa que você vai ter que gastar bem, né? Mas eu sou feliz, como dizia o Batoré, né? Sou feliz, isso é que importa. Mas, Juninho, agora a gente já conversou aqui com outros
lideranças políticas, com o Carlinhos, vamos conversar com o pastor André, com o João Neto. Vocês entraram nesse ano de 2020, em 2019 para lá, antes dos prazos de filiação, postulando e com condições de enfrentar, né, a disputa num cargo majoritário. E de repente foram entendendo que o momento é de união, né? Se despiu da vaidade e estão imbuídos num projeto coletivo, não é isso, Juninho? Sim. Nós que estamos aí entranhados no meio do processo político, nós temos que ter sabedoria para saber o momento de todas as coisas. Então, eu acredito, eu não sei o posicionamento dos demais companheiros, mas eu acredito que Planaltina hoje ela tem que passar a trabalhar projetos políticos a longo prazo. E eu acredito que o momento é hoje da pastora Cida, até pelo trabalho que ela já vem desenvolvendo nesse período, e nós não podemos fazer com o que aconteceu no passado, de haver esse corte nesse desenvolvimento. Quando na primeira conversa que eu tive para afiliar-me ao PROS, olha, Juninho, venha para o PROS que nós vamos desenvolver um trabalho junto. E assim, eu meio que pensativo, eu falei, aqui eu vou ajudar a salvar a Planaltina. E assim, hoje eu não posso ser egoísta ao ponto de falar, eu quero ser o candidato, eu preciso ser o candidato. Não. Nós temos que ter e apoiar quem é a melhor opção para a nossa cidade. E assim, Lázaro, lá abriu algumas situações hoje também com relação a vice, se discute muito, tem a vaga aberta para quem quiser ser candidato a vereador, que também pode somar muito com o partido. Então eu acredito, tem lá em 2022 uma vaga para deputado estadual, uma vaga para deputado federal. Então são oportunidades que jamais nós políticos, com a visão a longo prazo, iria encontrar em qualquer outro lugar. Hoje eu ligo ou vou lá e bato na porta da casa do presidente nacional. Eu desafio qualquer outro político, a não ser o Eurípides Júnior, ele pegar o telefone, até mesmo conseguir falar com o presidente nacional do partido. Eu falei, a solução está tão próxima, a solução está dentro da minha cidade, por que eu vou buscar um partido que o presidente está morando lá em São Paulo, que o presidente está morando no Rio de Janeiro, e que jamais eu vou ter acesso a ele para levar as demandas e os anseios do meu povo? Nós podemos, é até bom você tocar nesse assunto, cada conversa, cada diálogo, a gente identifica determinada situação, né? Importante perguntar para os políticos que estão aí nas trincheiras da oposição, apesar que sobrou poucos, né? E sobrou pessoas que não têm muita identidade com a cidade, aqueles que sobraram na oposição, né? Respeitando a todos, é claro, mas queria que algum deles pudesse dizer em algum momento que teve a possibilidade de conversar com o presidente nacional do seu partido, ter acesso ao que vai acontecer com o seu partido a nível de Brasil, ter acesso ao que vai ser possível permitir que o partido do município utilize no trabalho eleitoral. Então, Planaltina, como você frisou, tem a oportunidade de discutir política de Planaltina através de uma liderança nacional. E isso realmente impacta e cria perspectiva. E você andando pelas ruas está sentindo isso, né, Juninho? Você, como, além de político, você também é um investidor que precisa que a cidade cresça para você desenvolver suas atividades empresariais. E que você tem sentido na conversa com os empresários, com as pessoas, e até naqueles setores que não chegou nada ainda. Tem lugar que não foi possível. Apesar que está muito difícil, porque o município tem atuado em todos os bairros, uma operação de limpeza, operação de recolhimento de lixo, de entulho, não ficou um bairro sem chegar a isso, mas tem bairros ainda que não chegou àquela ação que eles estão de sonho. Mas existe, nesse momento, uma perspectiva que as coisas estão andando, não é isso? Lázaro, isso é um fator que até me emociona. Uma conversa que me emociona de tratar dela. Hoje, a credibilidade que nós estamos passando para a sociedade planaltinense, ela é tão grande que eu tive a oportunidade de conviver de perto no bairro São José por 5 anos. Eu tinha um mercado lá, então a gente estava sempre próximo e conversando com os moradores. E, nesse momento, essa turma que está nos bairros mais afastados e, teoricamente,
sempre menos favorecidos pelas gestões que aí passaram. Quando eu vou nas visitas e nesse bate-papo, que a gente tem muitos amigos, eles viram para mim e falam: Juninho, o que ainda não chegou para nós, eu acredito que vai chegar. Porque eu estou vendo o que está acontecendo. E nas outras gestões eu nunca vi acontecer. Então, assim, se não chegou, eles já acreditam que vai chegar, que vai estar presente, que o benefício vai chegar para todos. Então, não só para as pessoas, não só para os empresários, não só para os comerciantes, não só para a turma da construção civil. Nós trabalhamos de uma maneira que nós queremos levar o benefício generalizado. Nós queremos mudar a realidade de quem pega o ônibus de madrugada para ir trabalhar em Brasília. A gente sabe que é um sacrifício. E vamos desenvolver conversa nesse sentido para melhorar a qualidade de vida. Quando nós melhoramos a iluminação, é também com a preocupação da mãe, do pai de família que pega o ônibus ali 5 horas da manhã para ir trabalhar. Então, nós temos que ter a preocupação em todo o leque. Eu não posso preocupar agora a questão dos empresários da cidade. Eles estão extremamente satisfeitos. Eu falo que quando conversamos, e claro, eles são geradores de emprego. E nós temos que preocupar em dar uma situação confortável, empresário junto ao governo, para que eles possam produzir, gerar emprego, para que as pessoas possam ser contratadas com carteira assinada dignamente e levar o sustento, o pão de cada dia para dentro da sua casa. Tá certo, Juninho. Você falava aí de São José e eu fiquei aqui, meu cérebro trabalhando, que fizemos uma visita aí, acho que há uns 15 dias atrás, com a prefeita, e lá uma senhora muito simples, muito humilde, já no avançar da idade, disse uma frase assim: aqui a gente vivia na escuridão, agora enxergamos uma luz. Ela dizia relacionado à troca de lâmpadas que realizou lá no bairro, mas pareceu uma coisa tão mais profunda, tão mais séria, porque realmente nós, cidadãos planaltinenses, né, eu estou há 42 anos e você é filho da cidade, então nós conhecemos a raiz, a essência. Nós já vimos o mês de agosto, setembro, essa cidade se cobrir de poeira que ninguém via nada, ninguém enxergava ninguém. Nós já subimos aquela subida do Maranhão, descendo do ônibus, subindo, atolando de pé, ou então ajudar a empurrar o ônibus para ele conseguir subir ali no atoleiro. Então, ver esse momento das pessoas vislumbrar essa transformação nos inspira e nos motiva para caminhar, né, Juninho? Lázaro, o município Planaltina, ele foi um município que ele sofreu muito, em todos os sentidos. Foi um município que ele sofreu com desenvolvimento, demorou a chegar ao desenvolvimento. Ele sofreu com o próprio nome, que o nome vinha de um diminutivo, que existe a Brasília, existe a Brasilinha. Assim, a gente entende que era um nome um pouco pejorativo para a nossa cidade. E hoje, daquela época para cá, hoje a gente sofre com quem denigra a imagem do nosso município para se beneficiar politicamente. E acaba denegrindo a imagem das pessoas que aqui moram, das pessoas que aqui residem, propagam que o nosso município não tem pavimentação, não tem esgoto. E assim, nós sabemos que Planaltina, ela tem tudo isso. E nós, da construção civil, e todos que constroem na região metropolitana, é interessante frisar isso, Planaltina é denominada o Lago Sul da região metropolitana de Brasília. Ou seja, nós temos uma cidade com ruas largas, uma cidade totalmente planejada, uma cidade com lotes grandes, e assim, nós temos que procurar valorizar isso. Nós temos que procurar mostrar, esse tipo, uma cidade com terrenos planos, uma cidade que tem uma lagoa maravilhosa para ser explorada a questão do turismo. Nós temos cachoeiras, sabe? Nós temos parque ecológico, nós temos a Gruta da Lapa, nós temos um leque de situações que podem ser exploradas. Mas aí, pela questão do pior, melhor, que é o que costumam pregar no nosso município, eles esquecem de mostrar tudo isso que tem de perfeito. Nós temos a tradição, nós temos as pessoas que se dedicam dia a dia para ter uma cidade limpa, uma cidade bonita, e não podemos deixar de frisar aqueles trabalhadores que saem
de casa, na coleta do lixo e enganjando em outro assunto também, puxar a orelha dos moradores da nossa cidade com questão da coleta. Outro dia atrás mesmo eu presenciei um rapaz que trabalha na coleta cortar a mão porque tinha um caco de vidro dentro do saco de lixo. Isso também é mostrar que eu sou um cidadão que estou preocupado com o bem do nosso município. É isso aí, Juninho. Como a gente chegou aqui e falou, vamos bater um papo aqui de meia hora, falou, mas não é muito tempo não. Aí quando começa, aí você percebe que é pouco tempo. Temos muitos para falar para o Planaltina, muito para discutir Planaltina. E pela sua experiência, o seu conhecimento, apesar de não sair nem um fio branco ainda, mas a experiência é na vivência, na lida, uma tradição, né, de políticos da família, como você já disse, seu Leni, seu tio, seu Tidizo, seu pai foi presidente da Câmara, você também, então foi enriquecedor poder participar desse momento aqui, desse bate-papo. Isso é só o primeiro diálogo, teremos muitos diálogos até o dia 15 de novembro, onde o povo vai tomar a sua decisão dos rumos do município. Queria agradecer aqui a sua presença nesse bate-papo e os microfones são seus para que você agradeça e encerre essa sua participação nesse nosso primeiro diálogo. É só o primeiro, viu? Lázaro, primeiramente quero agradecer a Deus por me proporcionar esse momento. Quero agradecer minha família, num contexto generalizado, porque eu me sinto muito valorizado de estar aqui hoje com você, de você estar me proporcionando esse momento, de estar dando essa entrevista. Só que eu sei que esse não é um mérito só meu. Esse é um mérito de grandes companheiros que eu tenho, de grandes amigos de infância, que acreditam no nosso potencial e apostam que vale a pena acreditar no Juninho, que vale a pena acreditar nos nossos projetos políticos. Então, assim, eu não seria nada se não fosse Deus na minha vida, se não fosse a minha família, se não fosse os grandes amigos que nos cercam. Eu falo que o prazer que eu tenho de estar na política é o de abraçar, é o de brincar, é o de sorrir e o de poder trazer para dentro desse seu programa as discussões e as melhorias para a Planaltina. Te agradeço de coração, agradeço o presidente nacional de estar gerando essa oportunidade para nós, Eurípides Júnior, e conte sempre comigo, que eu vou estar sempre contando com vocês. Um forte abraço a todo mundo e muito obrigado pela oportunidade. Tá certo, tá aí mais um diálogo municipal. Essa é a forma que o Partido Republicano da Ordem Social, o partido nacionalmente expressivo, mas que tem a sua raiz em Planaltina, disponibiliza para que você, planaltinense, discuta conosco os melhores rumos para a nossa cidade e para o nosso povo. Se puder, fique em casa. Se sair, se proteja. Deus abençoe a todos e até o próximo Diálogo Municipal.